Valorize sua história com os produtos da Von Regio. Link na descrição. Fala Brasil, TV Imperial no ar e hoje em comemoração aos 45 mil inscritos, novo vídeo daquele quadro em que falo 10 verdades pouco conhecidas sobre determinado assunto. E dessa vez, vamos com 10 fatos sobre o homem do grito, Dom Pedro I. Mas antes de começar, se você gosta do conteúdo e quer que os vídeos possam continuar, colabore com o nosso trabalho no Apoia-se. Doando R$1, você já vai estar fazendo uma grande diferença, beleza? Então agora já deixa seu like, compartilhe para que mais pessoas conheçam nossa história e vamos logo ao que interessa. O príncipe Pedro de Alcântara, Francisco, Antônio, João, Carlos, Xavier, de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José, Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim de Bragança e Bourbon, nasceu no Palácio de Queluz, em Portugal, às 6h30 da manhã do dia 12 de outubro de 1798. Era o segundo filho de Dom João VI e de Dona Carlota Joaquina, ou seja, ele não seria o herdeiro do trono, mas sim seu irmão mais velho, Dom Francisco. Entretanto, esse príncipe morreu ainda criança, fazendo com que Dom Pedro virasse o sucessor direto, sendo essa morte resultado ou não da maldição dos Bragança. Imagine como tudo poderia ser diferente caso Dom Francisco não viesse a falecer. Diferente de Dom Pedro II, nosso primeiro imperador foi criado livre no Rio de Janeiro, principalmente em São Cristóvão, por onde andava sozinho pela cidade, assim como brincava com outras crianças, até filhos de escravos. Isso fez de Sua Majestade um homem simples, tanto em hábitos quanto no trato com outras pessoas. Para se ter ideia, enquanto na Europa o luxo era constante, aqui ele seguiu a simplicidade até nas roupas, onde usava diariamente uma calça branca de algodão, uma jaqueta listrada também de algodão e um chapéu de palha. E o mais legal, estava frequentemente nas ruas, onde sempre buscava entrar em contato com o povo comum, sempre buscando saber de suas dificuldades. Sua Majestade era esperto e, apesar de não gostar de estudar, completou suas lições de lógica, economia, história e geografia. E além do português, também dominava o latim e o francês, ainda entendendo o inglês e o alemão. E isso porque o cara era, como dizem, burro, imagina se fosse inteligente. E durante seu reinado dedicaria pelo menos 2 horas por dia para ler e estudar. Também era um excelente músico, aprendendo a tocar vários instrumentos, como piano, flauta, violino e violão. Já ouviu o hino da independência? Pois é, obra dele. Mas sua verdadeira paixão eram as atividades físicas, como sua preferida, a equitação. Ele ainda saía para caçar através de terrenos desconhecidos, e isso até sob mau tempo. Fazia trilhas, tanto que até hoje existem algumas na região de Botafogo e da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, que foram criadas por Sua Majestade. E para completar, também escalou o Corcovado. Em questão de comida, seu prato preferido era, como todo bom brasileiro, um arroz com feijão. Sobre bebida, raramente ingeria álcool, salvo nas refeições quando degustava um bom vinho do Porto. Uma curiosidade é que o imperador comia com as mãos, coisa que fez nossa imperatriz, Dona Leopoldina, temendo ser considerada esnobe pelo marido, abandonar a etiqueta que aprendeu na corte de Viena. O rei soldado tinha sua própria arte na hora de nomear seus filhos. A mais velha, Dona Maria da Glória, que viria a ser rainha de Portugal, era uma homenagem a Nossa Senhora da Glória. Já seu primeiro filho, o natimorto Dom Miguel, era seu irmão homônimo. O outro era Dom João Carlos, também natimorto, que foi uma dupla homenagem a Dom João, seu pai, e a Dona Carlota, sua mãe. Outra filha era a princesa Dona Januária, seu nome invocava a província do Rio de Janeiro, assim como Dona Paula Mariana, que invocava as províncias de São Paulo e de Mariana. Depois tivemos a princesa Dona Francisca, que foi uma homenagem ao famoso rio São Francisco. E por fim Dom Pedro, que viria a ser o segundo imperador do Brasil. Ele era, além de uma homenagem a São Pedro de Alcântara, uma segunda edição dele mesmo. Desde que começou o processo pela independência, nosso libertador já se considerava como brasileiro. E isso chegou a ser usado de maneira pejorativa pelas cortes portuguesas, que o chamavam de rapazinho brasileiro. E isso foi tão forte que um de seus maiores orgulhos na vida, e que levou para o túmulo, era seu título, Defensor Perpétuo do Brasil. Dom Pedro I foi aclamado imperador do Brasil em 12 de outubro de 1822, dia de seu aniversário de 24 anos, em uma cerimônia no Campo de Santana, a atual Praça da República, no Rio de Janeiro. E em 1º de dezembro do mesmo ano, fez história mais uma vez, pois ele foi o primeiro Bragança em mais de 200 anos a ser coroado. Isso porque desde 1640, quando essa casa real subiu ao poder com Dom João IV, Portugal não realizava essa cerimônia, mas apenas a entronização. E agora uma ironia do destino. Dom Pedro estará para sempre dividido entre Portugal e Brasil, já que, como ele deixou em seu testamento, ofereceu seu coração à cidade do Porto,
onde encontra-se preservado na Igreja da Lapa até os dias de hoje. E seu corpo foi para o Brasil, porém só chegou em terras tropicais, onde foi abrigado na Cripta Imperial do Ipiranga, em São Paulo, no ano de 1972, durante as comemorações dos 150 anos de nossa independência. E por falar em estar dividido entre os dois países, os títulos de soberano que recebeu em vida foram Sua Majestade Imperial Dom Pedro I, Imperador Constitucional e Defensor Perpétuo do Brasil, e em Portugal foi Sua Majestade Fidelíssima Dom Pedro IV, Rei de Portugal e Algarve, Daquém da Além-Mar em África, Senhor da Guiné e da Conquista, Navegação e Comércio da Etiópia, Arábia, Pérsia e Índia. E por fim, no Brasil infelizmente virou costume fazer pouco da memória e principalmente dos feitos de nosso primeiro imperador. Porém, Sua Majestade foi um dos grandes líderes de seu tempo. De fato, era mulherengo e seguia muito mais o coração do que a razão, mas muito além disso, era um grande estadista. Mas justamente por se ensinar apenas seu lado bon vivant, muitos não sabem que outros tronos foram oferecidos à Sua Majestade. Entretanto, o principal encontrava-se em um ambicioso projeto que, para muitos, foi o fator decisivo que o fez abdicar do trono brasileiro. Um projeto que uniria Brasil, Portugal, Espanha e todas suas colônias como um único país, o Império da Ibéria.